Cledson Gabriel Policarpo, Crato, Ceará. Como poderíamos viver de forma mais plena e simples espiritualidade e sexualidade? Espiritualidade e sexualidade parecem ser contraditórias apenas para pessoas com a visão restrita. Muitas pessoas, para liberarem sua sexualidade, abandonam a espiritualidade. Culpa dos maus religiosos que não se atualizam e compreendem que espiritualidade seja uma coisa do mal. É um absurdo. É a mesma coisa que dizer que alimentação não é coisa de Deus, respiração não é coisa de Deus, sexualidade é uma função humana do sistema corpo-mente, para simplificarmos o máximo possível. Mas se quisermos ser mais ainda rudes na argumentação, é uma função fisiológica. Está no corpo. Então, uma pessoa colocar a espiritualidade contra a sexualidade ou a sexualidade contra a espiritualidade, qualquer dos grupos, vamos viver o espírito e castidade, celibato, vamos sublimar as energias. Freud, que foi o libertador do campo da sexualidade da humanidade, com todas as suas falhas doutrinárias, ele foi um doutrinador também, descambou da ciência para especulações de caráter pessoal. Natural, ele foi um descortinador de uma nova era, mas Freud chamou a atenção, ele criou o próprio conceito de sublimação. Existia sublimação nas religiões, mas de uma ótica mais racional, pretensamente científica na época, a sublimação como a aplicação do excedente da energia sexual para outras realizações. E ele afirmou que nós devíamos as maiores realizações da civilização. Freud, o libertador da sexualidade humana, afirmou que as maiores realizações da civilização eram decorrentes, nós devíamos à sublimação do excedente da energia sexual. Então, nem dizermos que temos que ver o espírito e sem sexo, ou o sexo e por isso abandonamos Deus e espiritualidade, isso não faz o menor sentido. Toda a dicotomia estanque, a ideia de polarizar e no sentido de não opostos que fazem o fluxo de energia entre si, como polo positivo e negativo de uma corrente elétrica, mas como opostos incomunicáveis, como falei, estanques, e que estejam em oposição no sentido de ataque recíproco, ou um tem valor ou outro não, ciência ou espiritualidade. Então, espiritualidade e sexualidade, não há nenhuma contradição. Leia o que médicos, psicólogos, médicas, psicólogas, sexólogos, sexólogas falam sobre sexo. E principalmente, ouça sua consciência. Avalie o que seja o seu sentimento de dever e paz, porque a questão da sexualidade é que a sexualidade não é só uma função fisiológica. Como eu disse, apenas rudemente podemos considerar a fisiologia, o corpo, mas é algo além. A sexualidade, mais do que partilharmos uma refeição, ela faz um vínculo de intimidade no sentido psicológico, social entre pessoas, e energético e mental no campo das experiências extrafísicas. Nós temos a percepção extrasensorial que fala sobre isso, há exaustivos estudos sobre isso, que nós nos influenciamos, o cérebro é uma bomba eletromagnética. Nós nos influenciamos reciprocamente e criamos uma ponte psíquica com as pessoas com quem nos vinculamos sexualmente. Por isso que a ideia de esquecermos completamente o equilíbrio, a disciplina sexual e a pessoa viver sexo, como quem diz, hoje eu como esse prato, amanhã eu como outro prato diferente e amanhã outro prato. Ah, que beleza! A vida da gastronomia é variedade. Isso não pode ser entendido sobre sexo. Lamentavelmente ou felizmente. A pessoa gostar muito de sexo não significa ser promíscua. Não é uma maldade. Não é uma falta de caráter, é uma imaturidade psicológica no campo sexual. Me permitam dizer, porque eu represento a espiritualidade também. E a pessoa fica livre de discordar. A pessoa pode ter uma vida sexual intensa na sua vida de casal e pode ter uma vida intensa até sem estar casado, na masturbação. E há pessoas que são promíscuas sem ter muita libido, por desejo de autoafirmação, para manipular pessoas. Então, mas uma coisa é certa, há uma ponte psíquica, psicoenergética, psicoespiritual, que é feita com vínculo sexual,
e que demora pelo menos 2 dias para se dissipar, como alguns estudiosos falam. Os espíritos confirmaram que há pelo menos alguns dias, e não só 2, de influência recíproca mais intensa e no nível inconsciente. E a pessoa ficará em estado de perturbação. Ela vai ser um pouco do seu eixo. O casal estabelece uma harmonia, mas no momento em que há uma variedade caótica, irresponsável, leviana, imatura. Adolescentes podem brincar, é o momento certo de se conhecerem, se experimentar com critérios, com a educação de seus pais, suas mães, tutores, professores, professoras, tutoras, psicólogos e psicólogas. Mas há pessoas que querem perpetuar a adolescência, não assumirem compromissos ou vínculos sérios. Então, sexualidade sem um espírito de consciência, de maturidade psicológica, de responsabilidade espiritual, o sexo é um caminho para a constituição de família. Não é o único caminho. Há famílias formadas e a maior parte dos elementos de uma família, quero dizer de pessoas, a família nuclear, as pessoas que moram debaixo do mesmo teto. Raras são as pessoas que têm, vamos dizer assim, uma minoria daquelas têm vínculo sexual entre si. É só a gente lembrar da família tradicional, que constitui, a última pesquisa que vi, era 20% das famílias hoje. Pai, homem cisgênero heterossexual, mãe, mulher cisgênero heterossexual e prole biológica. biológica. Só para ficar bem tradicional. Muito bem. Só há vínculo sexual entre o pai e a mãe. Entre eles dois. E as crianças, fiquem adolescentes, adultas, maduras como for, não deve ter existido nem na infância, nem da adolescência, nem na fase adulta, nenhum vínculo sexual, porque seria patológico por vários ângulos de observação. E o vínculo de afeto e de coração dos pais e mães com seus filhos e filhas é mais poderoso, muito mais, do que com o cônjuge, normalmente. Tanto é que há divórcio. E a separação de pais e filhos é um pouco mais complicada, embora exista. Porque o pai e a mãe, atenção para isso, para não cobrarmos de pais e mães que sejam pai e mãe a vida toda. O pai e a mãe vêm, biologicamente ou adotivos, para cumprir a função de educar uma criança, um adolescente ou um espírito que está na condição da infância ou da adolescência e não assumiu completamente, não se assenhoreou completamente de sua casa cerebral, de sua casa física. Precisa de tutores, tutoras. Isso pode ser feito por pais biológicos ou não, por outras pessoas. Mas depois que a pessoa chega à adultidade, ela pode descobrir, às vezes um pouco antes, que ela é mais velha espiritualmente, psicologicamente, moralmente, que seus pais, os pais e as mães. Cabe ao filho adulto ou adulta começar a estabelecer laços de fraternidade com seus pais e exercer o perdão na medida do possível. E se a situação ficar insustentável, manter um afastamento progressivo. Ou, em casos graves, ruptura, quando houve muitos abusos infantis e que normalmente esses pais não assumem que fizeram. Não pedem perdão por isso. Criam traumas tremendos nas pessoas. Mas não adianta. O que se faz? Francisco de Assis. Poucas pessoas sabem que a cena de Francisco de Assis tirando a roupa, lindo, desapegado, que coisa linda, aí sai nu, tão puro como uma criança, né? Ou então outras pessoas, esquizofrênico, maluco, ou então tinha uma perversão oculta, tirou a roupa, saiu caminhando pela rua. Não. Foi num processo canônico e público. Ele usou como um gênio espiritual que ele era, uma alma realmente em processo de santificação, com os equívocos naturais, os preconceitos da época sobre sexualidade, que o tema é esse, fazia, coitado, toda forma de gênero de eliminação da sexualidade, colocava-se em terrinas de água gelada e coisas horríveis, tanto sofrimento dispensável com essa castração de séculos e séculos da sexualidade. Isso foi um grande equívoco, principalmente do cristianismo do passado, ainda a gente no presente, e de tradições espirituais do Oriente também. Eliminar o desejo, eliminar parte expressiva do ser humano. Nós não temos que eliminar desejos, temos que educar desejos. Temos que sublimar desejos. Temos que refinar as nossas prioridades, os nossos objetivos de vida. Francisco de Assis,
num processo público canônico movido contra o pai, disse publicamente, pediu à mãe que mandasse roupas refinadas da classe social, ele era um rapaz rico, da classe social que aqui pertencia, porque o pai é que era o homem rico, porque o pai o acusou de ele estar furtando suas posses, seus bens para dar aos pobres, e ele então pediu que a mãe desse a roupa mais fina, e ele, vestido como um rapaz de sua classe social, em público tirou a roupa e disse: a partir de agora, tudo que vem do meu pai, como essas roupas finas, não me pertence. E a partir de agora, como está nos evangelhos, vocês já viram isso? Nunca mais chamarei meu pai de meu pai, mas somente a Deus de meu pai. Postura rigorosamente cristã. Jesus disse: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos, minhas irmãs? Aqueles que seguem a vontade de Deus. Foi um elogio a Maria Cristo. Mas quem eram aqueles irmãos? Eram primos ou primas? Porque a palavra era a mesma em aramaico para primos e irmãos. Ou eram irmãos mesmo? Irmãs? Não importa. Rigorosamente cristão isso. A ruptura com a parentela biológica rigorosamente madura em termos psicológicos. Jung falava que, à medida que uma pessoa amadurece, ela se afasta da parentela consanguínea que tem a ver com o sexo. Nós saímos de um ambiente, normalmente, não é? Normalmente nascemos de pais que copularam como o nosso lado animal, pariram bebês, só para lembrar, a família tradicional, não é isso que nós estamos falando? Pariram bebês, mas quando esses seres crescem, eles podem dizer que não têm afinidades com aquelas pessoas e começam a ter cada vez mais vínculos com outras pessoas. Todas as pessoas em processo de amadurecimento psicológico, quando amadurecem mesmo, quando se instruem mesmo, quando despertam espiritualmente mesmo, vivem em si, isso é universal. Um fenômeno curioso, a perda de afinidade com os seus antigos afetos, a começar dos biológicos, que é uma relação só instintiva, né? Foi parido, foi parida, mesmo na mesma casa, pelo mesmo útero. Para a gente cair na roleta do bem, não é nem roleta russa, roleta do céu, e só espíritos afinados estarem ali, não é acaso, não é acaso. Nascemos entre desafetos, grandes afetos. Podemos ter o prêmio de ter um dos irmãos ou uma das irmãs muito amigo, muito amiga. Podemos não. Mas não podemos nunca trair a própria consciência. A Jung fala que as pessoas começam a ter afinidades culturais. Quase todas as pessoas, em um grau ou outro, fazem isso. Despertam para um nível mais alto de maturidade e de repente perdem afinidade com alguns amigos, com colegas. As conversas começam a parecer fúteis, perversas, começamos a enxergar melhor as coisas, começamos a ver desamor onde parecia haver afeto, manipulação onde parecia haver doação desinteressada, começamos a ver opressão onde havia pseudo-intenção de nutrir e fazer seguir. Vemos toda a ordem de maldade acontecer no ciclo das famílias biológicas. Isso, todas as correntes, psicologia, psicanálise, mesmo a psiquiatria. Conheci uma psiquiatra muito distinta em Aracaju, uma ativista política muito aguerrida, gay, que dizia, quando eu soube que ela era psiquiatra, eu disse: você é psiquiatra? Nunca que eu soubesse que você é psiquiatra. Você nem faz a menor referência a isso. Abandonei a psiquiatria porque eu me cansei de cuidar, tratar as pessoas mais lúcidas de suas respectivas famílias. Os bodes expiatórios, chamadas ovelhas negras, aí merecem ser chamadas de ovelhas negras porque é a coisa boa. Normalmente eram as pessoas que eram, como vi um autor americano falar, o depositário da loucura familiar. Aí alguma pessoa às vezes se quebra mesmo, desenvolve um distúrbio, pode ficar muito fragilizada ou pode dar um salto. Querem me destruir, não vou deixar. Me fazem uma carícia destruindo minha autoestima e meu autorrespeito. Vou dar um salto. Recebi o mal, vou devolver o bem para o mundo, não para essas pessoas. Esse é o perdão. Perdão não é conviver com as pessoas. Perdão é não desejar o mal, é oferecer o bem. Perdão é nos libertarmos dos nossos agressores, dos nossos violadores. Jesus não dirigiu a palavra aos crucificadores. Orou por eles, diante deles. Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Mas ele não dirigiu a palavra aos crucificadores.
Um dos ladrões zombou de Jesus. Ele não respondeu. O outro condenou. E disse: Senhor, me receba no seu reino. Quando o Senhor chegar lá, estou simplificando, é fácil encontrar na Bíblia. E ele disse: em verdade vos digo. Aí esse ele falou: ainda hoje estarás comigo no reino de Deus. Vejam, ele falou com algumas pessoas. Ele não era íntimo de qualquer pessoa. Ele não se abria a qualquer pessoa, porque Jesus era a verdade encarnada. Não houve ninguém, na minha opinião, nunca haverá uma pessoa que fosse a verdade personificada como nosso Senhor Jesus. Me perdoem os que estão intoxicados com toda a deturpação da mensagem de Jesus, que foi libertária, em defesa de todas as minorias, em combate à opressão política ou econômica, o que fosse Jesus o tempo inteiro. Leiamos os evangelhos. Nós vamos nos surpreender com um homem extraordinário que vamos encontrar ali. Além de ser um paranormal extraordinário e um grande iluminado, ele foi um combatente contra toda forma de opressão, contra toda forma de hipocrisia, defendendo as minorias, defendendo a transparência, a autenticidade, a decência em todas as suas formas de expressão. Esse é o verdadeiro Jesus, que está revelado nos 4 evangelhos, nos evangelhos canônicos, porque são os mais próximos dos eventos narrados, principalmente Mateus. Falou sobre todos os assuntos. Não há uma condenação à homossexualidade, uma condenação às mulheres, uma condenação a negros. E há pessoas que usam os evangelhos para condenar minorias. Usam o Antigo Testamento. Mas então, somos judeus ou cristãos? Usam Paulo. Somos paulinos ou cristãos? Prestemos atenção. Sejamos mais críticos. Acentuemos o nosso senso crítico.